Maravilha! Você tá por aqui ainda? Oba, continua! Fica aqui que tem muita coisa ainda pra gente conversar. Ontem me perguntaram por que eu resolvi trazer todo esse conhecimento, todo esse histórico, dividir com o mundo da internet o meu conhecimento em auditoria médica. Se eu já tinha pensado em fazer isso antes, de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa vontade, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu caí aqui de paraquedas? E essa pergunta ela foi me feita por uma colega que ela é uma assumidade na área em que ela atua. Ela ainda está na fase da timidez, então eu vou respeitar, não vou colocar o nome dela aqui, mas é uma colega extraordinária, uma médica assim fantástica, uma assumidade na área que ela atua, e ela tem muita vontade de trazer todo esse conhecimento dela, transformar esse conhecimento dela também num infoproduto para que ela possa divulgar e ajudar outros colegas. Mas ela ainda está na fase da timidez, ainda está na fase da insegurança, se começa, se não começa. E aí eu vou dizer para vocês aqui o que eu falei para ela ontem nessa conversa. Movimento. A gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa sair da inércia. Então, como é que eu comecei? Como é que eu cheguei até aqui? Sou Renata Ibiapina, médica, auditora, com mais de 18 anos de auditoria médica, ao longo dos meus 25 anos de carreira na medicina, na anestesia. Sou também advogada especializada em direito médico. Como é que isso aconteceu na minha vida? Então, se você for assistir lá os meus vídeos anteriores, você vai ver que eu conto ali como é que eu vim da anestesia para a auditoria. E quando a auditoria aconteceu na minha vida, eu me encantei, me apaixonei e mergulhei de cabeça nesse universo durante muito tempo, muitos anos. Eu ainda mantive a anestesia associada à minha vida dentro da auditoria, porque isso é uma outra pergunta, tá? Que o pessoal faz muito. Mas se eu for trabalhar com auditoria, eu tenho que parar obrigatoriamente com um plantão, eu tenho que parar com um consultório, eu não consigo conciliar? Consegue sim, tá? Eu tenho auditores que trabalham 100% com auditoria, trabalham 100% em uma única empresa, 40 horas semanais, outros que trabalham 100% com auditoria, mas se dividindo em 2, 3 empresas, porque a auditoria, como a gente já conversou antes, ela admite modalidades de carga horária diferentes. Então você pode ter uma carga horária de 12 horas, de 20 horas, 24 horas, 36 horas, 40 horas ou 30 horas. Então você consegue fazer várias composições. E nessas composições eu posso também ter 1 ou 2 operadoras e conciliar com o plantão, se eu entender que ainda não seja o meu momento de parar o plantão, ou eu posso conciliar com o meu consultório. De repente o meu foco nem é auditoria, de repente o seu foco é desenvolver o teu consultório, fazer um consultório high ticket, mas você precisa ter uma base sólida enquanto o teu consultório não decola, e a auditoria ela te traz uma série de benefícios, te traz suporte para que você consiga fazer aquele consultório decolar em paralelo. Então existem milhões de motivos que fazem com que as pessoas venham, com que os médicos venham para esse universo da auditoria médica. O meu motivo principal foi a busca de mais qualidade de vida. Eu sou anestesista, extremamente realizada na minha profissão, foram 25 anos extraordinários na minha vida, perdi as contas de quantos baleados de crânio eu já anestesiei nos prontos-socorros. Isso aí eu parei de fazer essas contas lá atrás. Já tive, lógico que eu já tive plantões em que eu recebi 5 baleados numa noite só. Então, mas essas contas já ficaram lá para trás. Partos, eu anestesiava para 10 equipes de ginecologia e obstetrícia. Eu fazia, às vezes, 10, 12, 15 partos em um dia. E eu não estou falando em plantão em hospital público, isso em hospital particular. Então, mesmo quando eu saí do plantão, eu continuei na minha vida privada como se de plantão estivesse. E a auditoria me trouxe essa liberdade. Hoje eu sou uma médica de 49 anos que trabalha 100% dentro da minha casa. Eu tenho liberdade territorial, eu viajo para onde eu quiser. Eu já viajei para outras cidades em que eu continuei trabalhando. Eu levo o meu computador, faço a minha entrega e está tudo certo. Então, como é que isso tudo aconteceu na minha vida?
Quando eu comecei a fazer auditoria, desde o início, eu sempre gostei muito de estudar e isso não tem nada de diferente de você que está aí do outro lado me assistindo. Somos médicos, passamos por um vestibular extremamente competitivo, extremamente difícil, fizemos uma faculdade que não foi fácil, apaixonante, mas que exigiu muito de nós, exigiu muita dedicação. Então dizer que você gostamos de estudar, isso aí nada demais, senão a gente não estava aqui nessa profissão que nós escolhemos. E aí, quando eu fui para o universo da auditoria médica, eu senti muita falta quando eu comecei de ter um suporte maior. Eu sempre fui muito questionadora. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo precisa fazer sentido para mim. E quando você chega na auditoria, normalmente você não costuma ter um protocolo dentro das operadoras. Pode até acontecer, mas não é o comum que você tenha um protocolo de treinamento. Você vai ter um manual, você vai ter um material de consulta, mas um protocolo de treinamento humano do colega com você não tem. Então, como é que esse treinamento acontece? Na maioria das operadoras, tá? Toda regra tem sua exceção. Então, como é que isso acontece na prática? Um colega mais antigo, mais experiente, ele senta na cadeira do seu lado e ele vai te ensinar o que ele faz. E nem sempre o que ele faz é aquilo que está atualizado com o mercado, é aquilo que está atualizado com a ANS. Então, muitas vezes, a pessoa que sentava do meu lado, ela me dava algumas orientações, algumas explicações, e que aquilo para mim não tinha sentido. E quando eu perguntava, mas por que você faz desse jeito? Ah, porque sempre foi feito assim. Mas por que você faz dessa forma? Ah, sempre foi feito assim. E aquilo não me convencia. Então eu decidi que eu precisava ter uma base, construir um conhecimento que me satisfizesse, que respondesse às minhas dúvidas e me desse segurança para que eu pudesse instituir os meus processos, fazer as minhas defesas técnicas, levar para as mesas de discussão em que eu iria participar com outros colegas, com gestores, com prestadores de serviço, para que eu tivesse material para me calçar em tudo aquilo que eu precisasse de embasamento. E onde é que está a fonte da auditoria médica? ANS, legislação, normas técnicas. Então eu fui beber água da fonte, como eu falo para os meus mentorados. Eu fui lá para dentro da ANS estudar muito, entender como funcionava aquilo. Então eu criei uma metodologia, uma técnica de desenvolvimento de um raciocínio lógico, um raciocínio organizado, concatenado, dentro da auditoria médica, que atingisse resultados de excelência, e eu não criei para ninguém, eu criei para mim. Naquele momento eu nem pensava em desenvolver uma mentoria, em ter um curso, uma mentoria em paralelo. Naquele momento eu só queria me desenvolver e ser a minha melhor versão naquilo que eu havia me prontificado a iniciar profissionalmente nessa nova jornada. E isso deu tão certo, o resultado foi tão assertivo, que na empresa em que eu trabalhava na época, eu era da Unimed Rio, a minha gestora na época começou a me solicitar que eu treinasse, que eu capacitasse os colegas novos que viessem depois de mim. E assim eu comecei a fazer. Então, na minha área, os colegas que entravam, eles eram treinados e capacitados por mim. E isso foi sendo divulgado, e quando eu me dei conta, eu estava também treinando outros colegas de outras operadoras que nem eram operadoras em que eu trabalhava. E eu não sabia que isso se chamava mentoria. Para mim, eu estava ajudando um colega. Eu tinha um colega com uma dificuldade, eu tinha uma solução, que era um conhecimento, e eu oferecia como cortesia, como gentileza, como amizade, esse conhecimento. E um dia, eu num plantão, um colega anestesista muito querido, ele virou-se para mim e disse assim: por que você não leva esse conhecimento que você tem para a internet, isso tudo que está modificando a sua vida, que está mudando a tua história? Por que você não leva, só uma correção, eu já estou naquela fase cara de pau, como eu já falei com vocês, né? Quando a gente está lá no início, a gente fica com vergonha, aí a gente fala assim: Adriano, corta o vídeo, volta lá atrás, mas agora a gente já está cara de pau, a gente se corrige aqui ao vivo, e é assim que eu quero que você chegue, tá? Porque na auditoria a vida acontece no tempo real.
Então, assim, só uma correção. Esse colega que eu falei, quando eu estava de plantão, não, era um colega que deu plantão comigo muitos anos e que nós nos reencontramos e tivemos essa conversa. A conversa de quando eu estava de plantão com ele foi outra. Eu vou fazer um parênteses aqui e vou contar. Quando eu estava de plantão com ele, foi quando surgiu a minha vontade de fazer a faculdade de Direito e ele virou-se para mim e disse assim, porque eu pensei, são mais 5 anos, não sei se eu vou encarar mais 5 anos. E ele num plantão, numa emergência, sábado à noite, no Hospital Pedro II, a gente anestesiando um baleado, ele virou-se para mim e disse assim, faça. São 5 anos só. O que são 5 anos? Os 5 anos eles vão passar de qualquer jeito. Então, daqui a 5 anos, ou você vai dizer, poxa, eu devia ter feito, 5 anos já se passaram, eu poderia estar formada. Ou você vai dizer, nossa, 5 anos já se passaram, acabou. Estou aqui formada, mais um diploma na mão. Então, esse foi o meu primeiro agradecimento a ele. Eu segui o conselho, eu fiz a faculdade, tenho aí o meu curso de Direito. E aí o segundo momento, que é esse que nós estávamos, né? O segundo momento foi quando nós nos encontramos e conversando, falando, cada um atualizando como é que estava a sua vida, o que estava sendo feito. E aí eu falei do quanto eu estava encantada, apaixonada pelo universo da auditoria, que inclusive eu estava tendo o prazer, a honra de ajudar muitos colegas. E aí ele falou para mim, por que você não leva esse teu conhecimento para a internet? Minha primeira resposta, não sou blogueira, não sou blogueira, não vou ficar na frente da câmera falando para quem eu não conheço. E aí ele virou-se para mim e disse assim, não é uma questão de ser blogueira, é uma questão de levar conhecimento e oportunidade a outros colegas que possam estar espalhados por esse país, que você não tenha a oportunidade de encontrar pessoalmente, de ter um contato mais próximo e que você, com o teu conhecimento, com a tua história, com tudo que você vivenciou até aqui, você tenha a oportunidade de ajudar essas pessoas a construírem uma nova realidade, de ajudar essas pessoas a desenvolverem uma nova história. Então foi isso que me motivou a vir para a internet, o que me motivou a trazer o conteúdo da auditoria médica foi eu conseguir dar voz a algo que me move, a algo que eu amo, que eu desempenho com tanto prazer, para que mais e mais colegas conheçam esse universo, conheçam essas possibilidades e possam também ter histórias de sucesso. Eu não estou falando só sucesso na medicina. Todos vocês que estão aí me assistindo, todo mundo que concluiu a sua formação em medicina, que exerce a sua profissão com louvor, todos nós temos sucesso, mas eu estou falando de sucesso na vida pessoal, com qualidade de vida, com tempo para a tua família, com tempo para fazer aquilo que você tem vontade, na hora que você tem vontade. E que a gente, quando está naquela maratona pesada do dia a dia da assistência, a gente não consegue. Tá? Isso é um fato, a gente não consegue. Então o objetivo foi esse, o objetivo de eu me colocar aqui atrás das câmeras, de eu vir falar com você, foi esse, foi trazer esse leque, abrir esse campo de oportunidades. Então isso foi o que eu respondi para essa colega ontem, essa colega cardiologista maravilhosa. Tem vontade de desenvolver o teu infoproduto? Tem vontade de falar para outras pessoas, de divulgar o teu conteúdo? Faça. Coloque-se em movimento. Conteúdo foi feito para ser compartilhado, conhecimento foi feito para ser compartilhado. Você é médico, você tem muito conteúdo armazenado dentro de você, você tem muito conhecimento, você tem vontade de transformar esse teu conhecimento no infoproduto, você tem vontade de divulgar tudo isso que está aqui, ó, dentro da tua cabeça, você quer colocar isso para fora, não sabe por onde começar? Me procura, manda uma mensagem, fala comigo aqui, fala com a minha equipe que eu vou te ajudar a tirar isso do papel. Porque mentoria em auditoria médica, a gente não fala só sobre processo, norma, técnica, a gente fala sobre vida. A auditoria são técnicas que podem ser usadas em todas as áreas da tua vida. Então a gente vai falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre comportamento humano, a gente vai falar sobre como se portar no ambiente corporativo, a gente vai falar sobre como tirar ideias do papel e fazer a vida acontecer.
tudo isso envolve a auditoria. Pensou que a auditoria fosse uma coisa chata, que a gente só fosse ficar falando de número, conta e glosa? É muito mais do que isso. Coloca aqui, coloca a tua dúvida, coloca teus comentários, curte, compartilha esse vídeo e me acompanha, que aqui a gente vai falar sobre auditoria e muito mais.